ainda na esteira de ontem, do que aconteceu ontem, da lembrança do que a gente está chamando de intentona bolsonarista de 8 de janeiro. E aí, eu queria que o Gui colocasse aí um print do Estado de São Paulo hoje. Coloca, por favor, Gui, o print que eu te mandei do Estadão. O Estadão está repercutindo uma pesquisa da Atlas Intel, que diz que a maioria dos brasileiros vê Bolsonaro como responsável pelo 8 de janeiro e defende, olha aí, aspas, punição legal. E aí fala lá embaixo que a maior parte da população considera que punições a golpistas foram exageradas, mas que a democracia correu risco com invasões ao prédio dos três poderes. Pode tirar? Eu queria fazer uma análise semiótica disso, Elica, que você sabe que eu gosto de fazer. Primeiro porque é o Estadão, e a gente tem que ser um pé atrás do Estadão. Então, o Estadão ele dá a pesquisa com a informação principal, que é realmente a informação que interessa. A maioria dos brasileiros acha que é o Bolsonaro mesmo responsável. Todos nós sabemos que isso é verdade. Mas aí ele puxa a corda um pouco e diz lá, algumas punições, tem duas pegadinhas. Punições exageradas, que possivelmente se referindo aos 30 que já foram condenados pelo Alexandre de Moraes, alguns a 17 anos de prisão, e falando que a punição tem que ser legal, como se o STF pudesse fazer uma punição legal. Ou seja, nas entrelinhas, o Estado não está querendo veicular a informação de que o STF não seria o foro adequado para julgar o Bolsonaro, quando a gente sabe que há correlação com personagens que têm prerrogativa de foro, chamado foro privilegiado, são deputados, senadores e tal, e por isso o Bolsonaro está também nesse meio no STF. Eu queria que você analisasse isso e que me falasse sobre a tua opinião sobre os eventos de ontem que aconteceram em Brasília. Bom dia. Bom, para começar, essa questão da punição exagerada tá até curioso, não vou falar engraçado, porque eu vou guardar a graça para outros departamentos, mas está sendo muito curioso que agora a galera está falando de punição exagerada, está preocupada com como é que é no cárcere, o tipo de comida, o tipo de banheiro que usa, o conforto. E é a primeira vez que a gente vê essa preocupação, que há muito tempo nós do campo da esquerda sinalizamos, falamos sobre o método, como é que é injusto, como é que é a situação desumana em muitos cárceres, que hoje o método que a gente tem de punição, quando você coloca, né, uma pessoa que misturada com assassino, uma pessoa que de repente transportou um pacote de maconha misturada com um grande assassino, que isso não vai corrigir essa pessoa. A gente faz esse debate, que é um debate muito complexo, que a gente vem fazendo há muito tempo. E nunca a gente viu uma importância dessa galera, principalmente da extrema-direita, preocupação com quem estava preso. E agora a gente vê com comida, como é que está o banheiro, se a água está quente, se está fria, se tem banheira, se não tem, se tem privacidade. E agora a gente está vendo isso. E aí eles consideram, como não vê conforto nenhum nessa situação, como não sei se é pela primeira vez, claro que não é pela primeira vez, mas a gente viu agora um grupo de pessoas, uma classe média relativamente, né, alta, sendo presa, aí agora a punição está sendo exagerada para essas pessoas. Agora, por que a punição é exagerada para essas pessoas e não é para uma pessoa mais pobre? Porque a punição é injusta para essas pessoas e nunca se discutiu injustiça em outros fóruns. Então, é isso que também está, essa hipocrisia também tem que ser colocada na mesa, né? Essa preocupação que está tendo. Olha, o pessoal entrou em prédio público, né? À força, entrou no Congresso Nacional, entrou no Supremo Tribunal Federal, entrou no Palácio do Planalto, o pessoal vandalizou prédios públicos, o pessoal destruiu obras importantíssimas que contam a nossa história, rasgaram literalmente a Constituição Federal, e se isso não merece ser punido, o que merece ser punido nesse país? Se fosse, aí vamos fazer um exercício, né? Se fosse uma pessoa preta que tivesse entrado no Congresso, tivesse quebrado tudo, rasgado obras, né, de arte caríssimas, importantes para a nossa história, rasgada a Constituição, né, o que essas pessoas falariam? Né? Como é que essas pessoas se comportariam? Essas pessoas estão reclamando que a punição é exagerada. Se, às vezes, por muito menos, não reclamam de punição exagerada.
Então, é uma questão de, como eu sou professora de física, é uma questão de referencial. Quando você muda o referencial, você passa a ver as coisas diferentes. Então, acho que não tem punição exagerada nenhuma, acho que tem que ser punido, que, de fato, a democracia correu um risco muito sério. É um fato, né? Eu estava vendo o professor Reginaldo falar sobre a Revolução Francesa, né, que ainda está cedo para a gente analisar o que aconteceu. Achei essa frase excelente. A gente vai ter que conversar muito sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Tudo o que levou ali. Lembrando que, né, aquilo ali também foi um processo que a gente estava vivendo. Nós vivemos o impeachment da Dilma, que não havia cometido crime algum. A gente testemunhou a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, ele ficou preso quase 2 anos, sendo que o juiz foi Sérgio Moro, que hoje é senador, e antes foi ministro da Justiça de Bolsonaro. Então, se a gente conta essa história para qualquer adolescente, para qualquer criança, pergunta como é que foi isso, o que está acontecendo, né? Como é que isso foi possível, como é que a gente deixou isso acontecer. A gente viu o Bolsonaro, na ocasião do impeachment da Dilma, ele, na época, deputado, elogiar torturador dentro de uma casa do povo. E isso passou, isso está passando. Né? Então, eu não vejo punição exagerada. A democracia, de fato, estava correndo risco, foi um risco muito sério que aconteceu no dia 8 de janeiro. As ameaças estavam sendo colocadas pelo próprio Bolsonaro. Quando ele era presidente, aquele 7 de setembro, aquelas coisas todas que ele fazia, aquelas ameaças o tempo todo, tanto na campanha dele de 2018 quanto na campanha de 2022. Então, as ameaças foram colocadas de forma escancaradas. Quando a gente vê a Polícia Rodoviária Federal interferindo nas eleições e outras coisas, outras denúncias seríssimas que estão sendo apuradas até hoje, aí a gente falar que foi exagerado, então vamos definir, vamos começar a debater o que é exagero. E aquilo que foi feito não foi exagero? Foi normal? Isso tudo que a gente aturou até hoje foi normal? Isso que a gente vem aguentando até hoje é normal? Não é normal. Esse discurso de ódio não é normal. O fascismo não é normal. Essa violência da extrema-direita não é normal. Então, a punição, eu acho que está sendo dada e precisa ser dada nesse momento para que isso não aconteça jamais. E, bom, enfim, e que o debate seja feito. O lado positivo, se é que tem algum de tudo isso, é que o debate está sendo feito sobre o conceito de democracia, que é um conceito muito complexo também, extremamente delicado. E, como foram falados por outras pessoas que me antecederam aqui, ainda hoje, que eu estava vendo o programa, está tudo muito delicado. Né? A democracia não está segura. A gente está vendo que aquela gestação bolsonarista, do bolsonarismo, e essa continuidade ameaçadora desse bolsonarismo que vem. Eu estou dentro da LERJ, gente. Então, eu estou falando também, quando eu estou falando aqui hoje, eu estou trazendo a minha experiência dentro da LERJ. Na LERJ, a gente tem 70 deputados, sendo que, assim, forçando, a gente consegue ali uns 18 do campo progressista e tem uns bolsonaristas bem radicais ali. E eu vejo como é que eles operam. Então, eu vejo que não está nem um pouco fácil, o jogo não está ganho. A gente conseguiu colocar Lula, mas o processo da luta, né, continua, o processo do nosso movimento tem que continuar sempre, porque não para. E aí, jogo a atenção para 2024, que é um tema que eu acho que a gente pode colocar aqui, que o ano está começando, é um ano de eleições, e o quanto que a gente tem que estar atento para eleger prefeitos, porque Bolsonaro já falou, né, que a meta dele é colocar 1.000 prefeitos. Né? Então, a gente tem que estar atento a vereadoras, enfim, muita coisa, né, que a gente precisa lutar ainda.